Uma coisa que a mim me é profundamente desagradável, todas as vezes que tem alguma coisa envolvendo conflitos em Israel, e tudo que nunca faltou em Israel foi conflito, eu estou acompanhando assim com os olhos bem abertos as coisas de Israel desde que meu pai se converteu. Antes de eu conhecer o Evangelho para mim, dele me ser uma revelação, uma epifania do Espírito Santo no meu coração, meu pai já havia se convertido e tornado-se um estudioso da Bíblia. E foi ele que começou a chamar a minha atenção em 67, durante a Guerra dos 6 Dias, para o fenômeno de Israel em todos os sentidos. E eu era um adolescente, esperto, ficava ouvindo. Naquele tempo, havia algumas notícias, não tantas, eram poucas as notícias. Nós não tínhamos essas coberturas, não tinha nada disso, era outro planeta. Naquele planeta de então, nos anos 60 do ano 2000, você lia a revista Cruzeiro, a revista Manchete, para se atualizar das notícias, lia sobretudo o Jornal do Brasil, que era mais crítico, o Globo, alguns outros jornais de São Paulo, mas as fontes de informação não eram muitas. E meu pai se concentrava a ler tudo aquilo, a comentar em casa, então eu cresci ouvindo isso. Mas a coisa que mais me admirou, já desde aquele período, quando eu não tinha mais do que 13 anos de idade, foi começar a notar que os crentes não falavam de outra coisa naquela guerra, que só durou 6 dias, a não ser sobre a volta de Jesus. E aí, depois da guerra, que também, repito, só durou 6 dias, foi rápido, Israel venceu rapidamente e acabou aquela guerra nas portas da cidade do Cairo, no Egito, e não entrou no Cairo por pedidos das Nações Unidas, dizendo que seria muito humilhante se Israel fizesse isso, e Israel voltou. Assim como no Yom Kippur, Israel, em 73, marchou até dentro as portas de Damasco, na Síria, com a Orquestra Sinfônica de Israel tocando, o Zubin Mehta, uma grande maestro mundial, levou zangado a Orquestra Sinfônica e foi tocando na frente do exército, à medida em que a guerra foi vencida. E iam entrar em Damasco, mas outra vez as Nações Unidas pediram, quase imploraram, não faça isso porque a humilhação vai ser grande demais. E aí eles retornaram. Mas a mesma coisa que tinha acontecido em 67, eu vi em 73. Os crentes naquela ebuliência, na efervescência escatológica, todo mundo querendo pregar sobre a volta de Jesus, Jesus está às portas. Aí vieram os grandes best-sellers, os livros como As Agonias do Planeta Terra, do Hal Lindsey, e uma quantidade grande de autores menores e pregadores para todo lado, todo mundo dando a sua opinião translocada. Aí o pessoal começa a querer dar nome aos bois, aí ficam inventando qual é e quem é Gog e Magog, todas essas coisas de Ezequiel 38, ou de Daniel, capítulo 7, 8, 9, ficam querendo montar
isso tudo junto com Apocalipse e criar uma historinha cronológica da volta de Jesus, o que é horroroso, é péssimo, a meu ver, que eu que estou exausto disso, é nojento. Porque pode ser que você tenha caído de paraquedas aí nessa história toda, não saiba bem o que está acontecendo. Mas eu estou nessa há muito tempo, porque não é só o tempo da minha idade, com quase 70 anos e 50 anos de ministério. Não, não é só esse tempo. É o tempo das leituras e leituras e leituras e leituras acumuladas e dessas quantidades absurdas de vezes que eu já fui a Israel, as conversas com judeus de todos os tipos, matizes e naturezas in loco. Como tem conversa minha gravada com o chefe, rabino-chefe do Muro das Lamentações, que é uma das figuras mais importantes da religião em Israel, e eu perguntando a ele o que ele achava sobre a volta do Messias, e ele me deu aquela resposta política escorregadia, eu não esperava outra coisa dele, mas melhor até a resposta escorregadia dele, sem asseverações, sem peremptoriedade, sem nada disso que você encontra nesses pseudo-profetas, pastores escatológicos, evangélicos, ou adventistas, ou pentecostais com sua escatologia dispensacionalista, alguns tomados por uma arrogância extraordinária, achando que sabem tudo disso e só erram. Por que eu estou gravando esse videozinho aqui? Eu não ia nem gravar nada hoje. Mas é porque, de novo, você começa a ver as eclosões. Hoje, quando eu abri o meu Insta de manhã, caí logo em cima daquele mesmo coach, que às vezes é curandeiro, às vezes é pregador, às vezes é um monte de coisa, mas adora é grana. Diz que a gente está aqui para ganhar dinheiro e que só Jesus só disse que não dava para servir a dois senhores, ao dinheiro, Mamon, e a Deus, porque Jesus era solteiro e não tinha filhos para criar, foi por isso que ele deu uma opinião daquelas. Olha só a cabeça do idiota, não dá para chamar de outro modo essa blasfêmia. Ele disse que estava acordando, se eu estou acordando mais cedo, porque eu estou muito preocupado com a volta de Jesus. E associando, obviamente, a volta de Jesus ao que está acontecendo lá em Israel e agora em Gaza, e com umas escaramuçazinhas que vieram do norte do país, que foram atribuídas ao Hezbollah, mas o Hezbollah negou. Aparentemente o Hezbollah tem mais juízo do que a gente imagina e disse que não vai entrar nessa guerra, porque se ele entrasse, ele sabe que Israel não iria tratar o Hezbollah como está tratando o Hamas. O Hamas está lá dentro de Gaza, usando 2.300.000 seres humanos como escudo. Eles botam as suas bases dentro ou embaixo de escolas, de hospitais, de edifícios residenciais, eles colocam nas garagens, eles colocam para não dar alternativa. Não é uma guerra, é terrorismo. E a população de Gaza é só bucha de canhão, para ser morta mesmo. E para se transformar numa estatística devastadora contra o pseudo-agressor na circunstância atual, que seria o exército de Israel, depois deles terem invadido o próprio território de Israel, e através de túneis e parapentes. Foi uma estratégia bem montada, coordenada pela inteligência do Irã, juntamente com o Hamas, e armada pelo Irã. O que você em casa tem que saber
é que o bicho poderia pegar muito, muito, muito feio de maneira escatológica se o Irã entrasse de cara aberta nessa guerra. Mas não, ele usa o Hamas na faixa de Gaza como longa-manos dele, como a mão estendida para as operações. E fornecem armamentos. Como podem fazer o armamento chegar lá? Já com o Hezbollah, que tem base no Líbano, e o Líbano é um país, a faixa de Gaza, o nome já diz, é equivalente a uma cidade. No passado, era um centro de refugiados, depois que veio a designação do território palestino e da autoridade palestina, Gaza passou a ser considerada território palestino e uma cidade, não mais um campo de refugiados. Embora tenha gente que até hoje insiste em chamar o campo de refugiados de Gaza, mas essa é uma nomenclatura velha que passou há muito tempo. É uma cidade que está debaixo do domínio de um grupo terrorista, que só quem não considera terrorista esse tal grupo Hamas é o Irã, alguns países radicais tomados por grupos islâmicos fanáticos, a Rússia e a China. Mas o resto do mundo, praticamente todo, chama o Hamas pelo nome dele, grupo terrorista. Agora, esse grupo está lá escondido. Essa situação atual, que é de guerra, porque houve uma invasão ao território de Israel, o que conflagrou o princípio e as definições de guerra. Por isso, Benjamin Netanyahu é um conservadorzão em relação a quem eu tenho todas as críticas do mundo há muitos anos. Disse: senhores e senhoras, nós estamos em guerra por causa dessa invasão ao território de Israel. Mas, até aí, eu tenho toda a esperança e convicção humanos, não recebi nenhuma revelação de lugar nenhum. Aqui comigo é pão, pão, queijo, queijo. É só a minha impressão de que, no máximo, em 2 meses, isso estará em estado de regularização, de calma, de tranquilidade. Não creio que vá passar disso. Nós vamos ter uma coisa muito intensa, provavelmente nas próximas 2 semanas, 3 semanas, mas o resto vai ser o rescaldo e a tentativa de resfriamento, e os problemas que virão serão muitos, especialmente para a população da faixa de Gaza, da cidade de Gaza, porque a autoridade palestina, Mahmoud Abbas, não tem nenhuma ascendência lá. E por mais que o Hamas fosse supostamente tirado, arrancado, extirpado, nunca você arranca um câncer desse sem metástase. Além do que, o problema lá na faixa de Gaza não é só o Hamas, o Hamas é o problema monstruoso, mas também existe a Irmandade Muçulmana com a sua presença lá, com o seu fanatismo, com o seu radicalismo, agindo. Então, para cada situação dessa, para cada pessoa que morre, são criados 8, 9, 10 potenciais candidatos ao terrorismo, porque são parentes que morrem, as pessoas querem se vingar e tudo mais que a gente já conhece na lógica humana mais básica possível. Ontem eu falei até um pouco a respeito disso. Mas o negócio iria pegar muito feio, era se o Irã entrasse, aí era país contra país. Não era um Estado poderoso, com um dos exércitos mais fortes do planeta, que é Israel, com bomba atômica, com recursos tecnológicos extraordinariamente avançados. Israel é um país startup, é um vale do silício, não só do Oriente Médio, mas também do mundo. Não porque lá haja silício, mas porque lá estão
algumas das mentes mais privilegiadas do planeta, desenvolvendo tecnologias extraordinárias, incomparáveis. Então não dá para comparar Israel como Estado com o Hamas sendo um grupo terrorista. Israel, todavia, tem a promessa do Irã de que no dia que eles tiverem uma bomba atômica, a primeira ação deles será a de acabar, varrer, arrancar Israel do mapa do planeta Terra. Foi por isso que as Nações Unidas e uma coalizão de nações fizeram aqueles embargos ao Irã há quase 20 anos atrás, e proibindo a entrada de urânio, buscando o controle disso tudo, dando permissão para o Irã ter urânio suficiente apenas para produzir energia nuclear, mas não para fazer armamentos nucleares, o que demanda um tipo de urânio muito mais bem enriquecido, e a vigilância é muito grande, e os olhos da inteligência de Israel, do Mossad, estão focados direto no Irã, porque é de onde pode vir algo com um potencial de natureza escatológica terrível. É de lá. O que está acontecendo agora é tópico. Vai passar. A tristeza é que as vítimas são sempre os inocentes. Sempre. E eu não estou me referindo aos quase 1.000 que já morreram em Israel, que eram também inocentes. Mas são inocentes de um lugar que tem estrutura, família, que tem abrigo, amparo, preparação, tem água, luz, comida, hospital, tem uma superestrutura de um país muito avançado, de um país europeu com uma cultura histórica das mais antigas do planeta. Eles estão vindo desde o Grande Egito, atravessaram todas as grandes potências da Terra, aprenderam com todas as culturas do mundo. É um povo desenvolvidíssimo do ponto de vista cultural. Eu não estou falando disso, eu estou falando dos que vão sofrer agora sem recursos lá na faixa de Gaza, porque hoje a comunidade europeia cometeu a idiotice de cortar as verbas que mandam para a autoridade palestina em Nablus, na Cisjordânia, no chamado West Bank, que não tem nada a ver geograficamente com a faixa de Gaza que fica no sul. Nablus fica onde era a antiga Samaria bíblica, perto da cidade de Betel, bem do ladinho de Jerusalém, e que não tem nada a ver com essa história. O Hamas odeia a autoridade palestina. A autoridade palestina, o chefe dela, o Mahmoud Abbas, não tem nenhuma influência na faixa de Gaza. Nem eleição, se houvesse lá, ele ganharia. Mas quem vem sendo punido agora é o pessoal da Cisjordânia, que receberam um corte, o aviso de que a verba que a comunidade europeia manda vai cessar, então só vai piorar. A esperança de que, findo o conflito lá em Gaza, houvesse alguma chance de a autoridade palestina entrar para tentar reconstruir a cidade com verbas que viessem de fora, recursos de fora. Essa era a esperança, porque quem é que vai ficar lá? Uma vez que o Hamas seja desinstalado, e ele precisa ser, porque os próprios moradores de Gaza vivem sob uma opressão do estilo Talibã no Afeganistão. Eles são Talibã, eles são da linha da Sharia fanática. Mulher não existe, é só com véu, não pode aprender, não pode estudar, não é gente, é uma opressão horrorosa,
é vigilância o tempo todo, é gente morrendo à toa lá dentro, para todo lado. Quem está daqui não sabe nada, está vendo isso e vendo esses comentáriozinhos de internet, não tem a menor ideia de como aquela população de Gaza sofre sob o controle e o domínio do Hamas. De modo que se desse para tirar só o Hamas, sem destruir nada lá dentro da faixa de Gaza, seria o sonho de consumo dos moradores de Gaza. Tentarem se reorganizar para ter uma vida de si mesmos. Mas, infelizmente, não é isso que vai acontecer, o sofrimento vai se prolongar. Será muito difícil que Israel, mesmo que consiga silenciar, tirar e fazer o Hamas fugir como ratos pelos bueiros, que eles próprios cavam em todas as direções, Israel dificilmente vai querer ficar lá dentro de Gaza, sofrendo bomba, granada, isso, aquilo outro, com os seus soldados. Todo mundo tem família, todo mundo tem uma vida normal quando estão dentro de Israel, em circunstâncias naturais do cotidiano. Então, a situação de Gaza vai ficar complexa. E a torcida é para que o Hezbollah, que está lá no Líbano, no norte, não entre. O Hezbollah já falou hoje que não tem intenção de entrar. Porque ele sabe o seguinte, que ele está no Líbano, onde 2/3 da população detestam a presença deles lá. Eles estão lá por força, porque também estão armados até os dentes pelo Irã e pela Rússia. Pela Rússia, até os dentes, preparadíssimos. O Hamas é brincadeira perto do Hezbollah. Mas o Hezbollah está dentro de um país, do Líbano, com 2/3 da população organizada, com um governo, com um presidente, com economia, sofrendo muito, mas detestando a presença paralela do Hezbollah na região e dentro do país. Então o Hezbollah sabe que os libaneses vão se tornar os piores inimigos deles, se eles, porventura, atacarem Israel, porque Israel não vai poder fazer como irá fazer provavelmente amanhã ou depois. Hoje ainda estão jogando bombas em alvos considerados pela inteligência lugares aonde eventualmente moram líderes ou se escondem lideranças do Hamas. Por que eles não devastam Gaza inteira? Poder para fazer isso eles têm. Poder para... E você olhar e só ter escombros, como se tivesse havido um terremoto monstruoso que acabasse com tudo. Poder bélico Israel tem. Mas não pode fazer isso. É desumano, é perverso. É guerra, mas nem tanto. Então eles ficam tentando atirar em lugares onde a inteligência que está lá dentro de Gaza, diz, olha, aqui é lugar, ali é lugar, acolá é lugar, marcando pontos, com toda a tecnologia que eles têm para ver se atingem. Mas, em sendo uma guerra, se fosse contra o Hezbollah, que está totalmente pulverizado num país enorme como o Líbano, que não é uma coisinha pequenininha, teria que ser uma guerra devastadora. Uma guerra que iria botar o Líbano abaixo. O Líbano que já vem sofrendo tanto, um país lindo, de gente muito boa, linda, um país culto, um país que tem uma história desde tempos imemoráveis, é um país bíblico antiquíssimo e que não quer nada disso. Não quer nada disso. É um país que tem uma grande população cristã, que, portanto, não quer nada disso, e que tem uma outra grande população islâmica sunita, que não quer nada com o Hezbollah. O Hezbollah é xiita. E é porque ele é xiita que ele está vinculado ao Irã. O Irã é toda uma república islâmica xiita. E aí é pedir e orar e desejar de todo o coração que o Hezbollah não cometa essa barbaridade de entrar no conflito, porque senão a devastação de Israel vai ser muito grande. Israel não vai mandar homens para lá, para ir pelo chão,
como daqui a 2, 3 dias a gente vai ver o exército de Israel entrando em Gaza. Não, eles não farão isso se for no Líbano. Eles já ficaram 20 anos numa região do Líbano, e eu estava lá quando começou aquela guerra em Sabra e Shetila, e o resultado foram 20 anos de ocupação de uma região. Mas Israel e a população inteira disse: a gente não quer ocupar nada, nem ninguém, a nossa terra é essa, vamos fugir desse tipo de conflito. Conclusão, de lá para cá o Hezbollah se tornou um exército poderoso. Se eles atacarem, entrarem nesse conflito agora, a resposta de Israel não vai ser por terra. Vai ser bomba devastadora, e não serão essas que estão sendo lançadas em Gaza. Serão de um espectro, de uma capacidade, de um peso de destrutibilidade incomparável. E aí seria uma devastação, porque não vai dar para ir para a guerra urbana com esse terrorismo do Hezbollah que entra dentro de todas as casas, que vai usando milhões de pessoas como escudos humanos e tem já uma infraestrutura de mísseis escondidos para sair disparando míssil para todo lado na direção de Israel. Aí eu estava falando daquele coach que disse que eu estou acordando agora preocupado com a volta de Jesus. Por quê? Porque para ele, que também é um ignorante de tudo, além de que ele é jovem, ele não é culto. O negócio dele é só aprender técnicas de ganhar dinheiro e impressionar pessoas e ficar milionário. Esse é o negócio do cara. Nasceu dentro da igreja, aprendeu, ouviu, é uma grande orelha, ele não é burro, é um rapaz inteligente, mas ele é só orelha, não tem nada de cultura, de conhecimento, de leitura, não tem nada disso. E aí tudo é logo associado à volta de Jesus, e aí começam a ver, a citar, sem nem saber que, por exemplo, não é Gog e Magog. Isso já é uma adulteração, porque o texto original, que está lá em Gênesis 10, é Gog, príncipe de Magog. Magog era um território, e Gog era uma pessoa, na menção que se faz em Gênesis 10, numa genealogia universal colocada lá. Depois é que você vai vendo a mistura de Gog com Magog. Aí no Apocalipse já aparece Gog e Magog. Mas o original, de fato, era Gog, um indivíduo que até hoje ninguém sabe quem é, nem quem foi. Da terra de Magog, que não se tem nenhuma suspeição definitiva de aonde seja isso. E no curso da história, só para você ter uma ideia, de todos os tempos para cá, Magog, a terra de Magog, já foi tudo. Até a Líbia já foi a terra de Magog. A China já foi a terra de Magog. O Iraque já foi a terra de Magog. O Irã já foi a terra de Magog. Esses povos todos já foram Gog e Magog. Dependendo do humor do intérprete, a terra de Magog já foi qualquer lugar que você queira, especialmente nas imediações do Oriente Médio. Então, tudo que você lê aí desses caras falando de escatologia, da volta de Jesus, não preste atenção. Não preste atenção, é tudo um monte de ignorantes, querendo chamar a tua atenção, provocar impressão, deixar você aturdido. Porque a volta de Jesus acontecerá. Mas olha, deixa eu te dizer, a gente não começou ainda nem a ver a placenta da história estourar. Isso não é nem o iniciozinho das dores de parto. O bicho vai pegar feio, vocês não têm ideia, vocês estão pensando que isso aqui é que é feio? Isso aqui não é nada não, minha gente, não é nada não. Olha eu aqui na minha casa, com tudo tranquilo, um silêncio enorme.
você aí na sua. Você acha que quando esse dia chegar, ele vai ficar concentrado só o que aconteça em Israel e nos países vizinhos? Você pensa que é isso? Não, o mundo inteiro vai se transformar numa calamidade só. É uma coisa que está muito para além da sua mais fértil e distópica imaginação. A maioria aqui não tem nem imaginação para conceber isso. Ficam querendo que seja um negócio cercado em Israel, onde a gente fica ali no jornal acompanhando e torcendo e com o telescópio vendo se Jesus aparece, ou quem é que aparece, se é Jesus ou se são OVNIs. Parem com isto. Não entrem nesse frenesi. Quantos já entraram? Só nos dias da minha vida, nesses quase 70 anos de existência, Jesus já teve a sua volta marcada algumas dezenas de vezes. E aqui no Brasil, por gente que ainda está viva, a volta de Jesus já foi marcada umas 5, 6 ou 7 vezes. E essas pessoas estão aí com a maior cara de pau, já marcaram mês, já marcaram data, já marcaram ano, já marcaram tudo. Todos eles têm nome e endereço, estão vivíssimos, mas ninguém volta dizendo, olha, me perdoa, eu errei, vou ficar calado. Não. Tem uma senhora que a cada guerra dessa ela renova a profecia todinha e diz que Jesus vai voltar outra vez, porque ela mesma já marcou não sei quantas vezes a volta de Jesus. Então eu estou dizendo isso aqui para vocês, para além da guerra, que já é horrível em si mesma, vocês não acrescentarem ainda mais coisas. Mais coisas. O que seria grave, por exemplo, com um potencial de gerar uma reação em cadeia mundial, que aí sim poderia envolver grandes potências nacionais, países oficiais do planeta, seria se o Irã, porventura, tivesse desenvolvido já a sua bomba nuclear e jogasse sobre Israel. Aí Israel iria retalhar, não com uma, nem com duas, mas com muitas. Quem tem o poder de devastar o Irã é Israel, que tem bomba nuclear há muitos anos e fica quieta, nem admite. O país não admite. Mas está lá, todo mundo sabe. Ele só não fala a respeito. Mas se desse uma loucura dessa, havendo a possibilidade na cabeça do Irã, aí viriam com certeza todos os países árabes, que não é o caso hoje. Estava havendo um tratado comercial entre Israel e a Arábia Saudita, que eu particularmente creio que vai continuar. Assim como houve um tratado comercial entre Israel e os Emirados Árabes, que eu não creio que esse episódio vai interromper. Agora, se houvesse uma entrada do Irã com armas nucleares ou com coisas desse tipo e dessa gravidade, aí a reboque vem tudo. Mobiliza-se o Iraque, mobiliza-se a República, a Federação Soviética, mobiliza-se eventualmente a China, mobilizam-se outros países e grupos, a Síria já pularia dentro, uma quantidade enorme de outros grupos viriam, aí seria algo horrível, mas eu nem diria que seria ainda nada para que a gente dissesse Jesus está voltando, porque quando Jesus voltar, como dizem os profetas do Velho Testamento, não penseis que aquele será um dia feliz. Não será um dia de luz, e sim de trevas. Não será um dia de sol, e sim de frio e gelo. Será um dia de catástrofe horrorosa, de modo que Gog, da terra de Magog, esse nome que vem desde Gênesis 10, virou muito mais uma arquetipia, um arquétipo dos inimigos de Israel. Como diz o profeta Ezequiel, há 2.550 anos atrás,
Ele teria dito isso no capítulo 38 da sua profecia, quando ele descreve dali para frente aquela guerra toda contra Israel e descreve uma arma que aqui na história humana do dilúvio para cá, nos últimos 4.000, 5.000 anos de existência da civilização contemporânea, porque houve civilização antes do dilúvio, por muito tempo, mas do dilúvio para cá, nós só fomos desenvolver armas nucleares de 45 em diante, em Hiroshima e Nagasaki. Agora, aquela descrição que Ezequiel faz da arma que teria sido usada e matado milhões de pessoas no Vale de Jezreel, no Vale de Meguido, lá em Israel, são descrições de algo que uma bomba de natureza atômica produz, com a radioatividade. Quem quiser vá lá e leia, é uma descrição radioativa, de uma arma radioativa, que Ezequiel descreveu em visão 2.500 anos antes dela aparecer aqui na história da nossa civilização. Mas, em resumo, olhe para os céus, espere a sua redenção, mantenha seu coração esperançoso, olhos muito abertos aqui, olhando o cenário, sem precipitação de sair dando opinião e, como eu tenho dito esses dias, sem torcida organizada, porque não dá para torcer. Tem gente morrendo dos dois lados e inocentes, que não tem nada a ver com o terrorismo, com os ódios, com as raivas, com as frustrações, com as loucuras, com as insanidades do Hamas ou de qualquer grupo terrorista. Não tem. São pessoas sofrendo, pedindo a Deus que aquilo acabe, querendo muito que o Hamas seja tirado de lá para ver se eles têm uma chance na vida de reconstruir suas casas, de plantarem os seus pomares, de irem à sua praia. Eles têm 20 quilômetros de uma praia linda, a meu ver, a mais bonita daquele litoral inteiro, melhor do que a de Tel Aviv, melhor do que a de Ashkelon, melhor do que de outros lugares do litoral de Israel, é aquela praia de Gaza, onde eu já estive no passado, maravilhosa, linda, gostosa, boa de tomar banho. O que eles estão querendo é retomar a vida deles. Então a nossa oração tem que ser em favor da extirpação desse câncer de terror dentro dessa população inocente que só sofre, que é o escudo de carne e sangue, escudo humano, padecendo essa miséria horrorosa. Essa é a grande tortura. Israel, a gente sabe que é um país poderoso, que vai continuar até o Senhor voltar, como Jesus mesmo disse. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir-te como a galinha, ajunto os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Eis que agora a vossa casa vos ficará deserta, e ficou deserta da presença oficial dos judeus por quase 2.000 anos, até 1948. Até que venhais a dizer, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E o próprio Jesus, no sermão escatológico narrado por Lucas, palavras de Jesus sobre os últimos dias, diz que Jerusalém seria pisada pelos gentios e seria objeto de conflitos, até que esse aeon acabasse. Esse aeon não acabou ainda. Esse aeon está em pleno vigor, essa era, esse tempo, esse dia com D maiúsculo, esse dia escatológico está em plena vigência no nosso meio. Então, não se enganem, além de tudo, não fiquem ouvindo idiotas
profetas do alarme, que ficam querendo criar alarmismos. Porque no final quem paga a conta é você. Você é que fica paranoico, angustiado, neurótico. No fim é você que toma medicação. No fim é você que é frágil de cabeça e de coração, que acaba sendo internado. E 70% dos que estão nas clínicas psiquiátricas do Brasil são evangélicos de origem pentecostal, escatológica, que são os que mais vivem nervosos com a volta de Jesus, com o diabo, com tudo. Não tem cérebro que aguente isso muito tempo, não tem sistema nervoso que suporte o impacto desse muito tempo, e as pessoas pifam, adoecem, colapsam. Então não entre nessa. Pelo amor de Deus, não entre nessa. Aproveite e faça uma limpa no seu Instagram. Deixe de seguir os loucos, os malucos. Aproveite e confira, veja como são doidos esses caras que estão aí animando o seu favor escatológico acerca da volta de Jesus. Jesus volta quando quer. Se quisesse, já teria voltado. Não faltou, foi pretexto para ele voltar. Mas ele disse, olha, nem os anjos sabem desse dia, nem o Filho, senão somente o Pai. Mas você acredita nos profetazinhos que ficam montando e ainda dizem, citando aquele texto do Velho Testamento, porventura o Senhor fará qualquer coisa sem antes dizer aos seus profetas? Aí eles se apresentam a você como o profeta, que o Senhor não fará nada sem falar antes com ele. E você não é possível. Já está velho demais, rodado, para sair caindo nessas asneiras. É como comer caca de diarreia, de disenteria. É aquilo com que vocês se alimentam todo dia. Parem com isso, por favor. Eu vou parar aqui porque eu já falei demais. Eu só comecei a ver muita gente tentando trazer palavras sobre, olha, Jesus está chegando, está ali na esquina, vai aparecer, isso e aquilo, é por isso que os OVNIs também estão aí, olha só o que está vindo. O dia da volta do Senhor, quando esse dia chegar, ainda tem que rolar tanta coisa. Tem tanta água apocalíptica que não passou debaixo da ponte da história ainda. É muita descrição apocalíptico-escatológica de coisas que ainda não passaram debaixo da ponte da história. Eu só fico vendo. Ainda falta tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Então, acalme seu coração e ore. Ore pelos dois lados, ore pelas criaturas humanas envolvidas, ao invés de ficarem na torcidazinha organizada que a religião adora. Saia dessa, isso só vai fazer você se tornar um ser humano pior, mais perverso, mais maligno, mais feio, menos gente. Pelo amor de Deus, ouça o que eu estou lhe dizendo. Quem me dera ser escutado, Senhor. Quem me dera ser ouvido, quem me dera ser acolhido, quem me dera ter um lugar de sabedoria no seu coração para agasalhar as palavras que eu estou dizendo com toda a verdade, bom senso, paz e calma, pedindo a você para não misturar as coisas. De mim você não receberá engano jamais. Agora, abra bem seus olhos, porque você está cercado pela mentira. E tem mais, a verdade é a última coisa que as pessoas querem ouvir, em qualquer hora. A mentira é a primeira, os enganos, os enganadores, os falsos profetas. Foi por isso que Jesus repetiu nas suas mensagens do fim dos tempos, cuidado, acautelai-vos, vigiai, os falsos profetas. O que ele mais repetiu, recorreu, foi ao perigo dos falsos profetas. Então preste atenção nisso, está cheio de lobo mercenário e falso profeta querendo ganhar dinheiro às suas custas, gerar impressão em você. Quanto mais impressionado você fique, quanto mais você os siga, mais eles faturam em cima de ti. Então, pelo amor de Deus, abre os olhos, tá bom? Um beijo, um beijo. E eu tenho falado com os meus amigos em Israel e na Palestina,
Graças a Deus está todo mundo bem. E não falei com ninguém na faixa de Gaza por razões óbvias. Mas na Cisjordânia e em Israel, graças a Deus, estão todos bem. Todo mundo apreensivo, triste, mais triste do que qualquer outra coisa. E o nome do coach, de mim, ele não terá esse prazer. Ele está doido que eu mencione o nome dele, que é para ele vir com as baixarias dele, mas chega, eu não tenho lugar para dar a essa pessoa, a essa criatura humana. Nem, eu não. Beijos. Tchau.